de volta com você para uma nova lição, para um novo trimestre, para um novo assunto. Sempre é bom tê-lo conosco. Nesse trimestre vamos estudar um tema palpitante, a educação e redenção. Antes de a gente introduzir a lição de número 1, que é a lição desta semana, eu gostaria de tecer com você algumas poucas considerações sobre o tema geral desse trimestre. Nós cremos que educação não é apenas um certo curso de estudos, onde você estuda português, matemática, inglês, biologia e etc. Embora isso esteja logicamente envolvido. Mas educação é mais do que isso. Educação é o desenvolvimento das faculdades físicas, morais e espirituais do ser humano. Ou seja, educação envolve o ser humano como um todo e em todas as suas dimensões. Ao mesmo tempo, diante disso, nós cremos que educação e redenção são palavras, são expressões sinônimas, equivalentes. Educar é redimir. Em que sentido dizemos isto? Porque o grande objetivo da educação cristã é resgatar, é recuperar no ser humano aquela imagem perdida de Deus. Ou seja, nesse sentido, educar quer dizer salvar. Educar quer dizer buscar o indivíduo que está no pecado e ajudá-lo a encontrar o Salvador e ter uma mudança, uma transformação de vida. Então, nesse sentido, educação é redenção. Está incluído aí conhecimento, mas está incluído aí transformação de vida também. Um outro ponto que seria interessante a gente destacar aqui é que na educação vários, digamos assim, canais colaboram para esta educação, para esta redenção. Primeiro, a própria família. Aliás, no desígnio original de Deus, antes do pecado, a família seria exatamente esse canal de educação transmitindo a mensagem de Deus de pai para filho. Continuou assim também depois do pecado, mas com algumas limitações. Segundo canal seria a própria escola, né? A escola deve ser um canal que ensina matérias, ensina ciência, ensina artes e tudo mais, mas ela também transmite esse conceito de restauração da imagem de Deus no ser humano. Esse deve ser o seu grande objetivo. E a igreja, por que não? No nosso conceito de educação, os canais são amplos. E a igreja também é uma escola, em certo sentido, ensinando a pessoa como viver melhor, como comer melhor, como se vestir melhor, como pensar melhor, como decidir melhor, dentro dos parâmetros. E aí vem uma questão. Toda a nossa educação cristã, ela está baseada, ela tem como norte a própria palavra de Deus, a Bíblia Sagrada. Tendo isso como base, nós podemos trabalhar a lição desse trimestre todo e aí vamos entender o que o autor ou os autores desse trimestre, são autores desta lição, nos trouxeram sobre o tema educação e redenção. E nessa semana começamos com a lição 1, educação no Jardim do Éden. Lá no início, antes do pecado, antes de que toda essa história de salvação acontecesse, Deus foi o primeiro professor e foi o primeiro diretor da primeira escola, que foi o Jardim do Éden, quando nossos primeiros pais foram criados, né? Então, o tema dessa semana, o que nós aprendemos desse relato inicial da educação, ou desse processo de educação que foi começado com Deus e Adão e Eva. Então, eu dividi assim, vocês vão perceber nesse trimestre que muitas vezes a lição ou o jeito de escrever é assim bastante difícil às vezes de você perceber exatamente o que o autor está dizendo. Você tem que ler, reler várias vezes. Eu estou estudando a lição, eu estudo por dever de ofício o trimestre todo antes de gravar, então você vai perceber que algumas coisas eu estou, digamos assim, fazendo mais didaticamente, colocando com minhas palavras digamos, o esqueleto da lição, o esboço da lição, né? Então, dentro desse esboço dessa semana, o primeiro item é a primeira sala de aula e a primeira escola. O Jardim do Éden, como já dissemos, foi a primeira escola e Adão e Eva foram os primeiros alunos, né?
Em Gênesis 2,15, por exemplo, diz que Deus colocou o homem no jardim do Éden para o cultivar e guardar. Deus mesmo era o professor e ele visitava, as aulas eram diárias, né? Gênesis 3,8 nos dá a ideia de que Deus estava indo à escola todos os dias para ensinar lições valiosas para esses alunos. Aliás, foi porque eles não entenderam ou porque eles não prestaram atenção numa dessas lições que depois eles caíram. Mas a verdade é que as aulas ali desta escola eram aulas interativas, né? Cada pássaro, cada flor que eles observavam, cada animal, cada árvore, eram instrumentos de ensino. Era uma escola totalmente diferente dessa que nós temos hoje de livros e cadernos. Então, o professor também, nessa escola, e por isso que eu disse que as aulas eram interativas e constantes, o professor deu a cada aluno responsabilidades e tarefas, né? Ele disse, ó, vocês têm que lavrar, cuidar do jardim. Quer dizer, eles tinham trabalhos, eles se mantinham ocupados. E o trabalho, logicamente, tinha uma dimensão totalmente diferente da que nós temos hoje. O trabalho era algo prazeroso, era algo que dava a eles sentido para a própria vida, né? O trabalho dava propósito, dava significado para a vida desses alunos. Tudo era harmonia, tudo era alegria, havia espaço para as relações interpessoais, né? Por isso que Deus disse, não é bom, Gênesis 2,18, não é bom que o homem esteja só, né? Vou lhe fazer uma auxiliadora, que na verdade era uma companheira, a expressão podia ser melhor traduzida como uma companheira, para estar com ele, para dividir, para compartilhar esses momentos e esta vida santa e perfeita de relacionamento entre eles e de relacionamento deles para com o Criador de todas as coisas. Então, era uma escola interativa, era uma escola perfeita e muito diferente da escola que nós temos hoje, naturalmente, né? Então, esse é o primeiro bloco da nossa lição, uma descrição do que era a escola, de quem eram os alunos e quem era o professor e diretor dessa escola. O segundo bloco desta semana eu intitulei de A Primeira Expulsão Escolar. Eu já trabalhei em escola e uma das coisas mais complicadas é quando, lá no passado, hoje quase que essa expressão quase nem existe mais, mas lá no passado o aluno era expulso. Usava-se até uma expressão mais amena, dizendo assim, ele foi convidado a se retirar do ambiente escolar, né? Então, essa primeira expulsão escolar que ocorreu lá com Adão e Eva mostra que retirar um aluno é algo sempre traumático. E no caso dessa primeira escola, desses primeiros alunos, marcou a história desde então. Os alunos do Éden, eles possuíam algo bom, que bem utilizado é bom, mas que mal utilizado é péssimo, né? É uma coisa chamada livre-arbítrio, ou seja, a possibilidade de escolher. O professor não os obrigava a estudar e a serem bons alunos. A verdade é que eles utilizaram mal de uma prerrogativa que eles tinham, que era a liberdade de escolher, a liberdade de decidir. E eles decidiram, logicamente, pelo mal, né? A serpente, ela foi uma espécie de intruso que entrou em toda essa história. Um ser de fora, né? Um traficante que entrou na escola, podemos assim dizer. E ela mentiu para eles, para Adão e Eva. Nós conhecemos a história lá de Gênesis 3, 1 a 6. E ela disse, olha, se vocês provarem do fruto, vocês vão viver para sempre. O que era, naturalmente, uma mentira, porque provar do fruto era desobedecer, desobedecer é desobedecer à lei de Deus, e desobedecer à lei de Deus significava morrer, né? E os alunos acreditaram nessa lição, digamos, fora do currículo, né? Acreditaram no ensino distorcido da serpente, que é o diabo, e a Bíblia diz que, infelizmente, Gênesis 3, você pode aí conferir na sua Bíblia, especialmente versos 23 e 24, eles foram expulsos da escola, expulsos do jardim do Éden, não é? E aí vem um terceiro bloco da nossa lição, que podia ser intitulado assim, quais são os motivos, quais foram os motivos da expulsão desses alunos, né? Eva, em primeiro lugar, usou mal o seu livre-arbítrio, Adão também, e aí está a consequência, mas ela teve um grande problema. Eva não confiou, nem consultou o professor para saber se o que a serpente falou era verdade.
Hoje em dia, muita gente é assim também. Quem chega primeiro leva. Então, você toma, por exemplo, a questão doutrinária, né? Se nós, como igreja, não ensinamos a verdade, não pregamos sobre determinados assuntos, alguém poderá chegar de fora com ar de novidade, com heresias, com absurdos teológicos e doutrinários, e a pessoa acredita naquilo porque é o primeiro que chegou, ela se entusiasma com aquilo. E muitas vezes ela não confia no seu líder, no seu pastor, no seu professor da escola sabatina, para perguntar se as coisas são de fato assim. E logo ela vai crendo, já vai espalhando aquilo, e já começam as brigas, já começam as divisões, já começam as separações. Então, Eva foi assim também. Ela não confiou, nem consultou o seu professor para saber se aquilo que a serpente falava era verdade. E Adão, logicamente, mesmo sabendo distinguir entre o certo e o errado, ele fez a escolha errada. Por amor a Eva, ele resolveu, de fato, também comer do fruto e desobedecer de forma voluntária, né? E hoje essa história se repete com falsos mestres, como eu disse, falsos profetas, que distorcem a verdade e as pessoas acreditam nisso, né? Pedro já advertia que no passado surgiram falsos profetas no meio do povo de Deus. Como também, diz ele, entre vocês, falsos mestres vão surgir e eles vão introduzir secretamente heresias destruidoras, chegando a negar o soberano que os resgatou, trazendo sobre si mesmos repentina destruição. 2 Pedro 2, verso 1, na chamada Nova Versão Internacional. Então, é algo para a gente pensar. As tentações da serpente estão mais vivas do que nunca. Podemos fazer como Adão e Eva e cair nelas, ou podemos nos voltar ao professor, que é a palavra de Deus, e aí vamos obter a resposta para as nossas indagações, se formos sinceros. Agora, para a gente concluir, eu deixaria com você uma colocação. Há um texto muito bonito aí do livro Educação, na página 20, que diz que o método de educação instituído lá no princípio do mundo deveria ser para o homem o modelo durante todo o tempo subsequente, né? Como ilustração de seus princípios, foi estabelecida uma escola modelo no Éden, o lar de nossos primeiros pais. O jardim era a sala de aulas, a natureza o compêndio, o próprio Criador o instrutor e os pais da família os alunos. Leia esse texto e converse um pouquinho sobre esse texto. E faça uma pergunta: quão longe nós estamos deste modelo? Mas qual é o objetivo de Deus? É estarmos cada vez mais distantes desse modelo de escola e de educação, ou voltarmos a ele à medida que nos aproximamos de Cristo e somos transformados e nos tornamos mais parecidos, mais semelhantes a ele? É uma pergunta para você conversar um pouquinho com os seus alunos. Semana que vem a gente volta aqui, pela graça de Deus, para juntos estudarmos mais um tema do tema geral Educação e Redenção. Um abraço e até lá.